Olá, sou a professora Dadinha. Vamos comentar a questão 22 desse simulado, que é uma obra de Arthur Bispo do Rosário. Arthur Bispo do Rosário é um artista brasileiro. Hoje ele é considerado como um grande artista brasileiro, mas no período em que ele viveu, não. Exatamente por causa dessas propostas completamente, na época, vistas como absurdas. Ele era interno de uma instituição psiquiátrica e era inquieto, E quando ele fazia seus trabalhos, ele criava suas composições, ele se tornava estabelecia maiores pontes, de contato com as pessoas, com os profissionais, etc. Então, ele dava muito material para ele trabalhar. Arthur Bispo do Rosário criou obras que hoje são obras que são incorporadas no contexto da arte contemporânea, mas na época que ele fez a coisa não era tão simples assim. Então, essa obra, que é chamada de Manto da Apresentação, é uma espécie de casaco com bordados, com diversas figuras, trechos de poemas, nomes de pessoas em que ele bordou e que ele vestia esse manto. Então tem várias fotografias dele espalhadas por aí em que ele estava vestido com esse manto. Hoje está no museu, Então vamos lá. O manto de bispo envolvia o seu corpo e este incorporava o manto em uma verdadeira poética do instante e do gesto. Tal qual os parangolés de Hélio Oiticica, a estrutura da obra é o próprio ato expressivo, e esse se produzia à medida em que a obra, no caso, o manto da apresentação, era utilizada. O manto permitia a bispo a incorporação mágica de todos os elementos nele bordados. Estes não estariam mais distanciados dele no espaço, no ambiente, mas incorporados nessa estrutura e extensão do corpo, uma espécie de vivência total da potência que o manto simbolizava. Então aqui já fica as pistas, do que nós podemos considerar como correta nessa questão. As semelhanças entre o manto da apresentação e os parangolés de Hélio Oiticica são evidenciadas por meio do... Bom, o que são os parangolés de Hélio Oiticica? Eram obras que ele mesmo teve certa dificuldade em definir, que ele dizia que era a incorporação total da obra no corpo. Então eram tecidos, bandeiras, saias, qualquer objeto, até saco para lixo, ele fez alguns, que você pudesse colocar no corpo e fazer uma movimentação, e nessa movimentação você apresenta essa obra. Então mistura elementos da performance com os elementos visuais do objeto. Então a semelhança é o quê? Entre esses parangolés e o manto. Interação das obras com o público, não. Tanto o parangolé como o manto é uma pessoa que incorpora, aquela que se apresenta. Representação dos movimentos corporais, a obra incorpora, a obra usa esses elementos corporais, mas não só, porque tem também o objeto que é o manto e, no caso de Hélio Oiticica, o parangolé. Presença de movimentos místicos incorporados. Há esse elemento místico na obra O Manto da Apresentação de Arthur Bispo do Rosário, inclusive porque ele tinha um sentido religioso muito particular para o artista. Ele dizia, inclusive, que iria vestir esse manto quando morresse e fosse se apresentar a Deus, Mas não há isso no parangolé do Hélio Oiticica. O espaço, incorporação do corpo na obra e da obra no corpo, ou espaço circundante incorporado ao significado da obra. Não, nem o manto envolve o espaço circundante. Ele é a obra, isso é uma característica da instalação. Então, a letra seria essa aqui, a letra D, que fala sobre esse diálogo entre o corpo e a obra, certo? Então, ficamos com a letra D de doidinho.